1 Pedro, capítulo 4, versos 1 ao 11. Amém? Diz assim o texto: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez, em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Senhor, nós oramos ao Senhor, Pai, nessa manhã, te pedindo que o Senhor fale conosco, Deus. Pai, que nessa manhã o Senhor fale a nós, e toque, Pai, em nossos corações. Que a Tua palavra, ela entre em nossos corações e frutifique, Pai. Que não sejamos só ouvintes, Pai, da Tua palavra nessa manhã, mas que sejamos também praticantes, Deus. Pai, que eu não seja um empecilho para o Senhor, mas que, apesar de mim, Pai, o Senhor fale ao seu povo. Pai, me use como instrumento para comunicar a Tua verdade ao Teu povo nessa manhã. Senhor, eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Bom, enquanto eu estudava, preparava para ministrar esse sermão, eu me lembrei de algo que aconteceu há mais ou menos 11 anos atrás na minha vida. 11, 12 anos atrás. Como alguns de vocês sabem, eu cresci em um lar evangélico. Então, Bíblia, culto, tudo isso era muito comum para mim. E não só isso, aos meus 15 anos, eu me batizei. Me batizei na igreja, não a mesma dos meus pais, mas uma outra igreja. Até que, no final da minha adolescência, início da minha vida adulta, eu resolvi dar um basta nisso. Falei, estou tentando fazer tudo certinho, as coisas não estão acontecendo, tinha passado por um relacionamento frustrado e muito machucado. Falei, vou sair pelo mundo aí e fazer o que dá na cabeça. Nesse processo, conheci algumas pessoas e tinha um amigo que ele era um completo pervertido. Andar com ele era sinal de que alguma coisa que eu não esperava ia acontecer e, gente, não era coisa que a gente se orgulhe. Então, quando o Senhor me alcançou, e eu lá para os meus 20 para 21 anos de idade, eu lembro que eu tive que tomar uma dura decisão de encerrar a amizade com essa pessoa. Era a pessoa mais próxima que eu tinha de mim naquela época, mas era necessário, era preciso. Por quê? Porque conviver com ele, me relacionar com ele, era o mesmo que ser estimulado a praticar as coisas das quais eu tinha convicção que agora eu deveria abandonar. Então eu lembro da conversa que eu tive com ele no corredor da faculdade, ele me ligou, falei, olha, eu amo a Jesus mais do que você. E porque eu amo a Jesus, é que eu preciso encerrar a nossa amizade aqui. Aí, não, cara, eu amo Jesus também, Jesus é gente boa e tal. Eu falei, mas ele me chama a santidade e você me chamou por pecado.
Então, prefiro ficar com Cristo. Por que eu estou contando essa história? Porque todo cristão vai ter que passar por esse momento na sua vida. Ou vai passar por esse momento várias e várias vezes. Em que ele vai ter que decidir se ele continua no caminho do pecado ou se ele abandona de uma vez por todas, se ele rompe com o pecado. E aqui, Pedro, nesse texto, após ele exortar aqueles irmãos, dizendo, olha, não precisam temer o sofrimento injusto, porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu os poderes desse mundo, agora ele quer que eles vivam, e vivam uma vida para Deus. O grande objetivo de Pedro, então, nessa parte aqui que a gente leu da carta, é convocar os seus ouvintes a viverem uma vida segundo a vontade de Deus. E eu acredito que é o desejo de Deus para nós também, nessa manhã, em nossas vidas. Amém? Então olhemos para o texto. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pedro lembra aos seus ouvintes que Jesus, ele sofreu no seu corpo. Tanto é que algumas traduções das Bíblias de vocês vai falar que Jesus sofreu no corpo. Por quê? Porque realmente o fato de Jesus permanecer fiel, obediente a Deus no plano que Deus estabeleceu para que ele cumprisse, levou Jesus ao sofrimento. E nós vimos na semana passada que esse sofrimento de Jesus não foi em vão, foi para nos conduzir até Deus, para nos levar até Deus. Mas agora, Pedro está usando dessa linguagem do sofrimento de Cristo para dizer, olha, tenham vocês a mesma disposição de Jesus. Ele vai dizer, o mesmo pensamento de Jesus. Ou seja, essa disposição a ser fiel a Deus a ponto de que você vai encarar qualquer desafio que vier, qualquer sofrimento que vier por ser obediente a Deus. Inclusive, colocar a vida de vocês em risco. Como o Senhor Jesus fez com a dele. E olha que interessante, ele usa a palavra armar. Gente, pense só, você saindo para uma guerra. Você sairia de qualquer modo? Você sairia de mão abanando? Alguns membros aqui da igreja jogam um jogo chamado PUBG. Né? Algumas vocês estão boiando, né? Não se preocupa não, vou explicar. PUBG é um jogo que você tem que lutear, ou seja, pegar armas e equipamentos para tentar vencer os seus oponentes. E o último que ficar vivo, ele vence a partida. Certo? E olha que interessante, no primeiro momento do jogo, você cai no mapa e você não tem nada. Seu objetivo inicial é o quê? Se armar. Se preparar para o que está vindo. Então Pedro está dizendo para os seus ouvintes, olha, se preparem. Como? Tendo a mesma mente de Cristo. A questão é, como teremos então a mente de Cristo? Como ter a mesma disposição do Senhor Jesus? Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque no Evangelho de Lucas, nós temos nos momentos cruciais da vida de Jesus, ele orando. O Senhor Jesus está orando, dedicando tempo à oração. Algo muito importante para Pedro na sua argumentação aqui, porque ele vai dizer o seguinte, aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Essa frase aqui, normalmente, você pode ligá-la diretamente a Cristo, né, por causa da construção aqui. Ora, Cristo sofreu, então você pensa, aquele que sofreu na carne está se referindo a Cristo, né? Mas não. Pedro aqui está se referindo ao cristão, que tendo escolhido obedecer a Deus, abandonou a prática do pecado, rompeu com o pecado. Por que é isso? O cristão, a partir do momento em que ele ouve o Evangelho e crê na mensagem do Evangelho, ele toma então um partido. Que partido é esse? O partido pelo Evangelho. O partido por conhecer e obedecer os estatutos de Deus. Nós iniciamos esse culto
com o Salmo 119, um salmo todo construído em função de enaltecer a Torá, a lei do Senhor, os mandamentos e estatutos de Deus. E é engraçado, porque a estrutura dos salmos, ela é toda baseada na Torá e no reino do Messias. Não à toa, os dois primeiros salmos, Salmo 1, enaltece a lei do Senhor, então por isso ele vai dizer, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E o Salmos 2 vai falar sobre o Messias que vai vir. Porque as duas coisas estão ligadas. E Jesus, como nós cantamos nessa manhã, ele é a palavra de Deus, que se encarnou, o verbo que se encarnou. E sendo a palavra de Deus que se encarnou, ele também demonstrava familiaridade com a palavra de Deus. Ele já se destacou logo aos 12 anos, e os rabinos ali, encantados com a capacidade que ele tinha de responder as perguntas deles. Mas também tinha um fator determinante na vida de Jesus, a oração. E aí, por que eu estou enfatizando isso? Porque Jesus, conhecendo a palavra de Deus, ele não se limitou simplesmente a conhecer a palavra de Deus, mas em desenvolver relacionamento com Deus. Porque Jesus fez tudo o que fez capacitado pelo Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, ele ainda precisou da atuação do Espírito Santo na sua vida. E como Jesus, então, se enchia do Espírito Santo? Vocês já pararam para pensar nisso? Paulo em Efésios vai dizer que nós devemos nos encher do Espírito Santo e não nos embriagar com vinho. E aí ele vai dizer como? Cantando hinos, salmos espirituais. O que é isso? Enaltecendo a palavra de Deus e os seus planos. Enaltecendo os mandamentos de Deus e os seus planos. Cantando aquilo que Deus planejou, a sua vontade. Não à toa nós temos o livro de Salmos, que é um livro de louvor e oração, porque louvor e oração andam juntos, de mão dadas. E é por isso que quando você vai ler lá sobre o batismo de Jesus, em Lucas, Lucas narra Jesus orando. Você vai ler sobre a traição de Jesus, Lucas narra Jesus orando. Todos os momentos cruciais da vida de Jesus, ele está orando. Para se encher do Espírito Santo. Então, como é que você e eu podemos ter a mesma mente de Cristo? Conhecendo a palavra e nos colocando diante de Deus em oração. Por quê? Porque a gente não pode perder tempo, meus irmãos. Pedro, no verso 2, vai dizer, olha, para que no tempo que lhes resta na carne, ou seja, enquanto vocês vivem aqui, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Aqui, algo importante que a gente precisa conhecer da sociedade antiga. Quando Pedro lista aqui práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias, ele está descrevendo como a sociedade romana desenvolvia sua religiosidade e a comunhão. Por quê? O culto aos outros deuses romanos eram regados a isso, a bebedeira, a embriaguez, a orgias. Você tinha prostitutos e prostitutas cultuais. Mas não só isso. Era comum e até louvável em determinadas sociedades você ter vários relacionamentos amorosos. Era esperado que você tivesse uma esposa
Mas não era recriminado se você tivesse amantes e saísse com prostitutas. Muito pelo contrário, era algo tido como normal. É isso que os homens fazem mesmo. E está tudo bem. E Pedro, então, está querendo fazer um contraste. Muito claro. Muito claro aqui. Uma vez que você creu em Cristo Jesus e confiou na sua palavra, não dá mais para viver do mesmo modo. Não dá mais para participar dos mesmos rituais, dos mesmos cultos, das mesmas práticas. Vai ter local e vão ter pessoas que você terá que abandonar na sua vida, a fim de permanecer obediente a Deus. E aí nessa manhã eu gostaria de pensar com os irmãos e levá-los a refletir. A nossa dificuldade às vezes em crescer e desenvolver na fé cristã, por vezes pode estar relacionada a escolhas que nós temos feito, pessoas e relacionamentos que nós temos nutrido. Eu queria que você refletisse nessa manhã. Será que tem alguma área da sua vida que está te impedindo de crescer, desenvolver espiritualmente, de viver a vida cristã? Será que tem algum relacionamento que você sabe que é prejudicial à sua vida espiritual, que não tem te feito crescer, muito pelo contrário, tem te levado a pecar, tem exigido do seu coração fidelidade maior do que a fidelidade a Cristo, e que você deveria abandonar? Um trabalho, um local de serviço, que ao invés de te proporcionar a oportunidade de glorificar a Deus, tem te feito, na verdade, envergonhar o nome de Deus? Será que nós temos esses relacionamentos, esses ambientes que estão nos impedindo de crescer? Pode ser até uma coisa lícita, viu, meu irmão? Coisa boba. Citei o PUBG, por exemplo. É algo que da minha vida, por exemplo, às vezes eu tenho que dar uma regulada, ficar sem. Por quê? Porque às vezes ele me rouba o tempo que eu estaria com a minha família, com os meus amigos, com outras pessoas, e desenvolvendo relacionamento, e podendo ser edificado. Não dá para viver como alguém do mundo. Aí você está com seu casamento ruim, seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, horrível, péssimo. A igreja, então, você mal frequenta os cultos. Aí vai ver, mas você tem tempo para tudo. Tem tempo para jogar bola, tem tempo para o PUBG, tem tempo para qualquer outra coisa, que às vezes é até lícito, mas está te roubando tempo que você estaria com a sua família, com seus amigos, com a sua igreja, e estaria sendo edificado, e poderia estar edificando a outros. Que a grande argumentação de Pedro aqui é que a vida cristã é vivida em oração, em prática. Eu oro e pratico, oro e pratico, oro e pratico, oro e pratico. E veja, no verso 5 ele diz: eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. É algo muito interessante aqui. Porque muitas pessoas desprezavam o anúncio do Evangelho por parte dos cristãos naquela época. É que eles acreditavam que o juízo de um Deus só funcionava na vida de uma pessoa enquanto ela estava viva, enquanto ela estava em carne, que é a linguagem que Pedro está usando aqui, enquanto ela estava no corpo. Uma vez que a pessoa morreu, o juízo desse Deus já não tinha mais atuação sobre essa pessoa. Aí Pedro está dizendo o seguinte, e lembra que na semana passada eu falei com vocês,
quando vocês leem essa carta, e não só essa carta, mas qualquer texto do Novo Testamento, você tem que ter uma mente escatológica, uma mente pensando no fim, uma mente que é guiada pelo dia que o Senhor Jesus vai voltar. Então, esse é o ponto de Pedro. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai julgar vivos e mortos. Quem está vivo ou estiver vivo no momento em que ele voltar, e quem já tiver morrido quando ele voltar. Essa é a argumentação dele. Ele está dizendo, olha, ele vai julgar pelo modo de vida que você viveu. Então, é um modo cristão de viver a vida que é distinto do mundo. Não dá para viver a mesma vida que um mundano, sendo cristão. É por isso que a tradição cristã e cristãos ao longo dos séculos, e ainda hoje, e aqui agora, a gente implica tanto com vocês para que vocês mudem o modo de viver. Por quê? Porque uma vez que você foi tirado do reino das trevas e colocado no reino do Filho, é esperado que você viva como um cidadão do reino de Deus. E hoje, nessa manhã, nós cantamos, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós dissemos também que nós somos os pés e as mãos do Senhor Jesus. Então não dá para o pé e a mão do Senhor Jesus estarem envolvidos com o pecado. É esperado mudança. Quando não tem mudança, não tem conversão. Então Pedro está chamando a atenção para isso. Por quê? Porque um dia nós seremos julgados. Não seremos julgados pelos nossos atos. Todos. Seja quem estiver vivo quando o Senhor Jesus voltar, seja quem já tiver morrido. Isso é importante a gente saber. Por quê? Porque Pedro vai continuar a argumentação dele dizendo, pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Eu costumo falar com o pessoal aqui na igreja o seguinte, é importante você memorizar o texto bíblico? É legal? É bom? Mas mais do que memorizar o texto bíblico, memoriza o contexto. Memoriza a mensagem dentro do contexto dela. Por quê? Porque esse texto aqui, se você ler ele de modo leviano, você vai acreditar que o Evangelho foi pregado a gente que estava morta. Aí você lê lá no capítulo anterior, que Pedro pregou aos espíritos em prisão, aí você fala, pronto. Então o Evangelho é pregado ao morto e tem uma segunda chance lá depois que você morre. Não, não tem. O que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, é por isso que o Evangelho foi pregado àqueles que já morreram, tendo eles crido ou não. O Evangelho foi pregado a essas pessoas que passaram antes de nós. E veja, de lá para cá já se passaram 2000 anos, quantas pessoas ouviram o Evangelho, quantas o receberam, acolheram, creram nele, viveram sua vida em função do Evangelho, e quantos outros o rejeitaram, quantos outros, diante da pregação do Evangelho, rejeitaram a pregação do Evangelho, rejeitaram a oportunidade por meio da fé em Cristo Jesus. E aí Pedro vai dizer, olha, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Ele está então querendo se referir aos cristãos que vieram antes, e que ouviram o Evangelho e receberam essa mensagem do Evangelho. E aí Pedro vai usar da linguagem, olha, julgados na carne. O que é isso? Vocês lembram que na semana passada e na retrasada nós dissemos que um patrono ou um pai de família naquela época, ele tinha autoridade sobre todos os membros daquela família. Então, a esposa, os filhos e os servos, certo? E ele tinha também o direito de mandar essas pessoas para a morte se elas fizessem algo que denegrisse a imagem dele, ou ofendesse, ou roubasse ele de algum modo. Ele tinha um poder da vida e da morte dessas pessoas nas suas mãos. Esposa, filhos e servos. E aí Pedro está querendo dizer, olha, o Evangelho foi pregado
a outros antes de nós, para que mesmo que eles fossem julgados, ou seja, fossem condenados à morte em vida, eles pudessem viver pelo Espírito, segundo Deus. Então, mesmo que os homens condenem o seu modo de viver, Everton, eu não vou crer no Evangelho não, porque olha lá, o crente é careta demais, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode. Para quê? Para quê? Sendo que eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quero, posso dar vazão aos meus desejos. Você não pode, você tem que ficar com a sua esposa, você não pode pegar outra. Você tem que viver em santidade o seu namoro, não pode experimentar antes. Você não pode nem assistir um pornozinho lá, velho. Né? Não é assim que o mundo funciona? Não, todo mundo faz, por que você não vai fazer? Não, que isso, velho? Todo mundo aqui, dá uma desviada, tem uns produtos aqui que a empresa não vende porque está com defeitozinho, mas não dá para os funcionários, então todo mundo dá um jeito de pegar um, levar para casa, por que você não faz isso também? Aí você, tentando ser fiel a Jesus, não vou fazer isso não. Isso é roubo, isso é crime. As Escrituras me mandam obedecer tanto a lei de Deus quanto a dos homens. Aí, não. Se for para ser crente assim, para quê então? Olha o tanto de coisa que eu vou estar perdendo. Chance de ganhar dinheiro fácil. Chance de me dar bem, ter a mulher que eu quero. Não é assim que funciona no mundo? E aí você é o careta, você é o sem graça, o estraga prazeres. E era assim os crentes naquela época. Eles se tornaram estraga prazeres, que chamavam eles para os cultos aos outros deuses, e eles, não. Aqui o Senhor Jesus me manda cultuar somente a Deus. Eu vou permanecer fiel a Ele. Então esse exclusivismo cristão não é novidade. Já acontecia naquela época e deve permanecer na nossa vida, ainda hoje. Nós não podemos dar brecha para outros deuses em nossas vidas, seja quais forem. E veja, há um tempo atrás, uma pessoa me procurou com lágrimas nos olhos, uma pessoa muito envolvida com missões, me procurou com lágrimas nos olhos e disse: Everton, eu não entendo porque uma pessoa que está no candomblé pode ir lá assistir o nosso culto, mas nós não podemos ir lá. Que falta de amor, que falta de sensibilidade para com eles. E a pessoa honesta, sincera nos sentimentos dela. Eu falei: olha, a gente não pode, porque acima do amor para com essa pessoa, está o amor para com Deus. E amar a Deus e amar essa pessoa vai implicar que a gente diga: olha, isso é um falso Deus, isso é uma falsa religião, isso é um falso ensino. Com amor, com respeito, como eu disse na semana passada, sem arrogância, sem se achar o melhor. Mas você quer realmente amar uma pessoa à sua volta? Seja fiel a Deus. A melhor demonstração de amor que você vai poder dar à pessoa é a sua fidelidade para com Deus. Então eu tive que explicar: olha, ela está no engano, essa pessoa está no engano. E se você sabe que alguém está no engano, e esse engano está levando ela à morte, como é que você vai se omitir de dizer a verdade para ela? Se só tem um único caminho, um único jeito dela ser salva, por que você vai permitir que ela continue na estrada do engano? Então, demonstração de amor é você dizer: não, eu não vou. E te digo, o caminho real e verdadeiro é essa aqui. Essa é a verdadeira religião.
E aí veja, Pedro quer que a gente viva segundo Deus. E aí viver segundo Deus, viver pelo Espírito segundo a vontade de Deus, requer uns olhos na eternidade. E aí no verso 7 ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Aqui a gente não pode confundir o que Pedro está falando. Não é que ele esperava que Jesus aparecesse no próximo dia. Amanhã Jesus está vindo. Pode ser que isso estava na cabeça dele. Mas o que Pedro está querendo dizer aqui é o seguinte: de tudo que Deus planejou para a humanidade, de todo o plano de Deus, só falta uma coisa a ser feita. Que coisa é essa? Jesus voltar. A consumação. O que é chamado de fim dos tempos, ou, para usar outras palavras das Escrituras, o dia do Senhor. Só falta o dia do Senhor. Ou seja, nós estamos na última etapa do plano de Deus. Nós estamos no ato final divino. Prestes a ver essa cortina se abrir e então ver o grande fim dessa história. Com Cristo voltando, julgando vivos e mortos, fazendo novos céus e nova terra. E aí por isso nós não podemos viver de qualquer modo. E Pedro vai dizer: portanto, sejam criteriosos e sóbrios. É engraçado porque essas palavras no grego, criterioso e sóbrio, criterioso, a palavra que aparece ali, ela é o oposto de embriaguez, ou de confusão. É como se Pedro estivesse dizendo: tenham a mente esclarecida. Tenham a mente de vocês esclarecida. Sem embaraço. Sem nenhum tipo de coisa que vai levá-los a confundir a realidade. A confundir o ensinamento e aquilo que Deus pede de vocês. Como ter uma mente assim? Como ter essa mente esclarecida? Meditando na lei do Senhor. As Escrituras, elas devem ser nosso bem mais precioso nessa terra. Você deve conhecer a sua Bíblia com mais familiaridade do que você conhece a sua esposa e o seu marido. Coisa mais importante que eu e você deveríamos dedicar tempo em aprender e conhecer é da palavra de Deus. Porque ela nos apresenta quem Deus é. Ela é o caminho que Deus escolheu para que a gente pudesse ser conduzido a Ele. A entender quem Ele é e aquilo que Ele está fazendo na história, de modo que a gente possa cooperar com Ele. Não à toa, Pedro ainda vai usar a palavra sóbrio, que é realmente, ela é exatamente o oposto de embriaguez. Então, se a sociedade vive de modo confuso e se entregando à embriaguez, e aí é engraçado, né? Porque tem um certo político brasileiro que ele sabe qual é o coração do brasileiro, qual é a vontade do brasileiro. A vontade do brasileiro é cerveja e churrasco. Tanto é que ele prometeu isso na sua campanha, né? Não, no meu mandato vai ter picanha e cerveja. Ele conhece o coração do brasileiro. Mas esse não é só o coração do brasileiro, é o coração de todo mundo, e é o meu e o seu coração. Coração que quer prazer. Se deixar, vai buscar o prazer a todo custo. Vai procurar aquilo que satisfaz. Aquilo que te faz sentir bem. Mesmo que isso prejudique outros. Mesmo que isso ofenda outros. Mesmo que isso seja contrário à vontade revelada de Deus. Então, para ter uma mente esclarecida, a gente precisa estar focando nas coisas do alto. Então, para conhecer o reino de Deus, conhecer a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja de nós,
é preciso meditar na sua palavra. Preciso gastar tempo. E veja, isso vai nos levar à oração. Engraçado isso, né? Pedro vai dizer, olha, vocês precisam ser criteriosos ou esclarecidos e sóbrios para orarem. E o que é oração, meu irmão? O que é a oração? Oração é o meio que Deus estabeleceu para se relacionar com o homem e fazer com que a vontade dele, que às vezes está aqui na nossa mente, desça e seja escrita em nosso coração. Oração é um modo da gente expor a Deus as nossas angústias e aflições, mas também descansar no cuidado dele. Eu gosto muito dos salmos imprecatórios, que eles são muito engraçados. Num lado, no mesmo salmo, você tem um salmista dizendo assim: Senhor, eu desejo que o Senhor pegue a cabeça dos filhos deles e taca contra a rocha. Duro, né? Mostra a raiva, o ódio que ele tem. Mas logo em seguida ele fala: mas contudo, o Senhor é minha proteção, minha segurança, meu refúgio, em quem eu descanso. E eu sei que o Senhor está vendo a ofensa deles contra mim e contra ti. O que é isso? Esse sentimento que parece até meio ambíguo, né? Ou não, tipo, vou bajular a Deus, né, para ver se Ele faz minha vontade. Não, não é. É mais ou menos o que acontece na oração do Senhor Jesus no Getsêmani. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, Filho encarnado de Deus, orou ao Pai: se possível, me afasta esse cálice. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus pediu: tem como arrumar um outro jeito? Não. Sério que eu tenho que morrer? E aí, o texto diz que ele estava tão angustiado que suou sangue. Mas a oração de Jesus não terminou aí, né, meu irmão? Contudo, seja feita a sua vontade. Você está disposto a viver a vontade de Deus, mesmo que ela não atenda às suas expectativas? Você teria a capacidade de orar assim? Senhor, o Senhor sabe qual as minhas angústias, aquilo que tem tirado o meu sossego. E o Senhor sabe como é que eu gostaria que as coisas fossem. Como é que essa situação se resolvesse. Mas, contudo, seja feita a sua vontade. Está disposto a fazer essa oração? E crer que Deus vai responder ela e fazer a vontade dEle, não as suas expectativas? Porque oração é isso. Oração é um meio de Deus fazer o nosso coração se conformar à vontade dEle. A gente expõe a Deus as nossas angústias, as nossas aflições, mas confia na resposta que Ele vai dar, porque não é um diálogo, não é um monólogo. Perdão, não é um monólogo, é um diálogo. E no diálogo tem duas pessoas falando. Eu falei, e agora qual é a resposta que Deus me dá? Você está disposto e preparado a ouvir a resposta que Deus tem para te dar e receber ela de bom grado? Porque é a vontade de Deus? Mesmo que isso implique o seu sofrimento, como é o contexto desse texto? Então, se você quer viver a vontade de Deus, dedique tempo em conhecer a tua palavra, em conhecer a palavra de Deus, a tua Bíblia, e orar, para que Deus vá moldando esse seu coração, a fim de que você tenha essa disposição que Jesus teve, para permanecer fiel e obediente a Deus, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da morte. Aí você quer ser crente, você quer estar com Cristo na eternidade, mas não dedica tempo em conhecê-lo aqui.
Vive como se não fosse cidadão do reino dos céus. O céu para você seria um lugar estranho. Como é que você poderia chamar o céu de casa se você não conhece? Você não conhece a vontade do rei desse lugar. Nem é conformado a ela. Então dedique-se em oração. Porque nesse tempo que nos resta aqui, a coisa mais importante é conhecer a Deus. Acima de tudo, porém, e aí ele vai chamá-los então à ação. Não se limitem à oração. Não se limitem, não acha que você deve ficar então enclausurado no seu quarto como os mosteiros faziam, né? Vamos nos isolar da sociedade, vamos nos dedicar à oração e leitura da palavra e está tudo resolvido. Não. A vida aqui deve ser vivida em comunidade. A oração deve te levar à ação, e a oração no meio dos irmãos. A ação no meio dos irmãos. Ele tem um objetivo aqui. Não é uma oração tola. É uma oração que me leva a uma disposição de vida. Que tem como princípio básico o amar, o amor. Ele fala, né? Tenham muito amor uns para com os outros. Aqui a gente precisa definir o que é amor. Que, querendo ou não, a gente ainda cai no engano, no erro de achar que amor é um sentimento. A gente confunde o amor com um afeto, uma sensação que a gente tem. A gente confunde amor com paixão. Paixão é algo bom, importante, que precisa para sustentar os relacionamentos. Sustentar não, mas para iniciar relacionamentos, sim, é importante. Mas o que vai sustentar qualquer relacionamento é o amor. E o amor é compromisso. Amor é compromisso. Aonde não tem compromisso, não tem amor. Pedro está dizendo, tenham muito amor uns para com os outros. Ou seja, ele está chamando os cristãos a se dedicarem ao outro, a terem compromisso com o outro. Então, você quer ser treinado no reino de Deus, quer aprender a viver como cidadão do reino de Deus e colocar em prática aquilo que você colocou em oração diante de Deus, após ler a sua Bíblia? Vá para a igreja, vá conviver com os irmãos, vá se relacionar com eles. Aí você vai descobrir o tanto de pecado e coisa errada que tem na vida de cada um deles. Aí, nessa hora, quando você descobrir isso, você vai ser lembrado de que agora você tem um compromisso com esse irmão. Não à toa, Pedro vai dizer, o amor cobre uma multidão de pecados. O que é cobrir, meu irmão? Não é ignorar. Não é, deixa ele tem esse erro aqui e tal, beleza. Não, a ideia de cobrir uma multidão de pecados aqui é de tirar do meio deles. O amor não deixa que o pecado floresça. Ele sufoca, como um cobertor sufoca um fogo, extingue aquela chama. Assim o amor extingue o pecado no meio da igreja. Por quê? Porque no meio da igreja é que deveria haver perdão. Então a disposição em perdoar aqueles que erram e falham conosco, mas também arrependimento. É uma consideração profunda pelo que o outro está fazendo e falando a mim, em nome de Cristo. Então é no seio da igreja que a gente deveria estar praticando e desenvolvendo essas virtudes do reino de Deus. E aí, não à toa, Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, vai dizer que o amor é o dom supremo. Por quê? Porque não adianta nada você falar em línguas, até mesmo, ele vai chegar ao ponto de, não adianta nada você dar a sua vida pelo outro, se não tiver amor. E não é sentimento, é um compromisso.
E nas Escrituras, um compromisso para com Deus e para com o próximo. Então ele vai dizer, tenha muito compromisso com o outro. Porque assim, vocês não vão permitir que o pecado cresça no meio de vocês. Como uma chama que entra no meio da floresta, pequena, mas depois incendeia toda a floresta. Mas tendo amor, o foco de incêndio pode até aparecer. O pecado pode até aparecer, mas o amor vai cobrir e extinguir aquele pecado ali. E aí ele vai dizer o seguinte, porque alguém poderia falar, tá, então como desenvolver esse amor, Pedro? E aí o primeiro ponto é, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Isso é muito importante no texto bíblico, ser hospitaleiro. Na sexta-feira o pessoal aqui no GC leu a terceira carta de João, e ela é uma carta escrita só para isso, só para incentivar os irmãos a receberem um e desprezar o outro. É isso. Simples, curta, rápida. E por que a hospitalidade é tão importante no texto bíblico, meus irmãos? Naquela época, tinham poucos recursos. A segurança de um viajante, de um forasteiro, ela dependia dos habitantes daquela terra ali. Então imagina, você viajou de um estado ao outro. Só que a gente não está falando dessa realidade aqui, onde a gente tem casa para todo quanto é lado, hotel, pousadas. Não. Local onde, entre uma cidade e outra, tem nada. Não só isso. Você chega num local onde você é desconhecido. Naquela época, a segurança era baixa. Então, até mesmo se você ficasse em uma pousada, você corria o risco de ser assaltado, de ser morto. Porque as instalações eram precárias e não tinha como as pessoas garantirem o bem-estar de outros. Então, num ambiente tão hostil assim, ser hospitaleiro é um desafio. É um desafio duplo. Por quê? Porque primeiro, vou colocar qualquer um dentro da minha casa? Vou abrir minha casa para qualquer um? Não é assim que a gente pensa? Imagina então naquela época. Eu não sei quem é que está chegando. Dizem que ele é lá da igreja, lá de Corinto, mas será que é bom mesmo? Será que ele é crente mesmo? Se eu fizer isso, eu receber ele aqui e colocar em risco a minha vida, a vida da minha família? E também era um desafio para quem estava se dispondo a hospedar. Afinal, será que é confiável essa pessoa? E era comum naquela época as igrejas enviarem outros a outras cidades com uma carta, e no caso, por exemplo, Pedro enviou alguém com essa carta aqui. E ele teria que ser recebido por essa igreja. E Pedro está dizendo, olha, sejam hospitaleiros, sem murmuração, sem questionar, sem brigar, não fica, não, seja hospitaleiro. Talvez para nós, hoje em dia é difícil, né? A gente não vive por mais que, lógico, o centro urbano tem dificuldade, tem violência, tem alguns riscos, né? A gente ainda não está naquele mesmo contexto. Mas a verdade de ser hospitaleiro ainda se aplica a nós ainda hoje. Porque quantas pessoas passam pelas nossas vidas necessitando de ouvir do Evangelho, necessitando de acolhimento, e nós negligenciamos. E arrumamos desculpas. Não, estou com pouco tempo, tenho trabalho, tenho compromisso, tenho culto, tenho isso, tenho aquilo outro. E a gente não abre as nossas vidas para receber quem está precisando de acolhimento. Qual foi a última vez que você chamou alguém para sua casa, um irmão, que você sabe que está passando por alguma dificuldade, necessidade, e você abriu as portas da sua casa para recebê-lo?
Qual foi a última vez que você fez igual o Kennedy, né? Fiquei sabendo aí que o Kennedy abre a porta da casa dele, o Mateus entra e já deita, né? Na cama do Kennedy. Qual foi a última vez que você fez isso por alguém? Você se envolveu com a vida dele e deixou a sua vida aberta para receber e acolher essa pessoa. Veja, isso se aplica a qualquer pessoa, sendo essa pessoa cristã ou não, mas principalmente aos da fé, principalmente aos da igreja, que você conhece as dores e mazelas. Qual foi a última vez que você abriu sua casa para essas pessoas? Que o Senhor nos dê esse espírito hospitaleiro, estejamos abertos a receber as pessoas, trazê-las para perto de nós, nos envolvermos com as dificuldades delas, sem murmuração, mas com prazer, com alegria, por querer promover o bem ao nosso irmão. Que a nossa igreja, que a nossa casa, mas a nossa igreja, seja esse local de acolhimento. Pedro também vai dizer, olha, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Falar e servir são duas palavras que resumem a ação humana. Não à toa, Paulo vai dizer o seguinte, façam tudo para a glória de Deus. Seja o falar, seja o fazer. Façam tudo para a glória de Deus. Porque isso resume a ação humana. Porque se você não está falando, comunicando alguma coisa a alguém, você está fazendo algo. Você está tendo alguma ação, alguma atitude. Então Pedro aqui vai resumir, olha. Então se você for falar, fala os oráculos de Deus. Isso aqui é muito sério. Pedro está literalmente dizendo, fale o que Deus disse. Fale como representante de Deus, aquele que está te ouvindo. Não fale de modo leviano. Não fale o que você acha. Fale aquilo que Deus disse. Então Pedro está dizendo para que nos nossos relacionamentos como igreja, nós tenhamos uma postura de falar aquilo que Deus quer. Sermos representantes dele para aquele outro. Será que você vai continuar cantando que você é o pé e a mão de Jesus? Porque o que você anda falando com as pessoas? Quais os conselhos que você anda dando? Peço muito a Deus misericórdia toda vez que eu vou aconselhar alguém. Que Ele me dê graça de falar aquilo que é o bem para aquele que estiver me ouvindo. Porque eu estou agindo como um representante dele. E o nome que está em jogo não é o meu nome, é o nome dele. Como a gente vai ver aqui agora. E aquilo que você faz, você considera que você está fazendo como um representante de Deus? Como sendo aquele que está administrando os recursos de Deus? Porque lembra, na semana passada eu falei, ao ler o texto da parábola do administrador infiel, que Cristo considerava as riquezas desse mundo riquezas injustas, por causa da situação em que nós nos encontramos, e não só isso, porque isso é usurpar do bem que Deus tem nos dado. Então veja, Deus colocou capacidades, habilidades, te deu oportunidades de desenvolver-se como ser humano, tudo a fim de comunicar a graça dele.
por meio de você. E você tem usado desses recursos, dessas capacidades que Deus deu a você para comunicar a graça dele? Que a gente gosta muito de falar, né, da multiforme graça de Deus, como se aqui o texto estivesse se referindo a várias igrejas, né? Não, então tem muitas igrejas porque isso é a multiforme graça de Deus. Não. Existem muitos crentes, Everton, Gabi, Isabela, Igor, Lucas, Juliana, Renato. Existem muitos crentes, por quê? Porque a graça de Deus se manifesta de forma distinta na vida de cada um. Cada um tem um modo e um jeito de comunicar a graça de Deus. Não à toa, eu não conseguiria conhecer tudo a respeito de Cristo sozinho. Porque tem algo de Cristo que eu só posso conhecer no meu relacionamento com vocês. E vice-versa. E Pedro está dizendo, usem dos recursos e capacidades que vocês têm para manifestar a graça de Deus. Pergunta é, você tem feito isso? Você tem feito isso? Porque no final das contas, todas essas coisas servem para glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. No final de tudo isso, o nome que está em jogo não é o meu, não é o seu. É o de Cristo Jesus. É o de Deus. Quando nós que dizemos que somos cristãos, agimos no mundo como ímpios, nós não estamos envergonhando o nosso nome, estamos envergonhando o nome de Deus. Por isso Pedro nos chama a ter muito amor uns para com os outros, sendo hospitaleiros, falando aquilo que Deus quer e fazendo, administrando os recursos que Ele nos deu, de modo a manifestar a graça dEle, para que no final das contas todo mundo reconheça quem é Senhor sobre todas as coisas e quem merece toda a glória, o Senhor Jesus. A questão é, você tem vivido para a glória de Deus? Você tem vivido segundo a vontade dEle? Oremos.